Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do Grupo Moto Propulsor. Na aula de hoje nós vamos falar a respeito da eficiência dos motores a gás. Vamos nessa aula bem técnica, um pouquinho chatinha, mas vamos tentar pegar termos técnicos e evoluir no inglês técnico aeronáutico. Vamos lá. Engine efficiency. Since power is a measure of force supplied by speed, the propulsive power of a jet engine can be expressed as propulsive power equals the thrust times true airspeed. Desde que a medida da potência do motor, essa força é multiplicada pela velocidade, a propulsão do motor, de um motor a jato, pode ser expressada em a força da propulsão é igual a impulso vezes velocidade verdadeira. To provide propulsive power, the energy is extracted from fuel, so the overall efficiency of the engine is propulsive power divided by fuel power consumed. A força de propulsão é provida da seguinte forma: a energia é extraída do motor, que no sentido geral, a eficiência geral do motor é a propulsão do motor dividida pela força do consumo de combustível, Engine thermal efficiency, eficiência termal do motor, gente? Isso é bem fácil. Is rated of increase in kinetic energy of gases divided by the rate of energy released by fuel. É a razão no aumento da força cinética dos gases dividida pela razão de energia disposta, liberada pelo combustível. Since the difference between the two variables in this equation represents lost heat to the atmosphere, the function is described as thermal efficiency. Desde que a diferença entre as duas variáveis nessa equação representam a perda de calor na atmosfera, a função é descrita como eficiência termal. Thermal efficiency is a useful measure of engine efficiency. It does not tell the full story. A eficiência termal é uma medida útil para saber a eficiência do motor, mas isso não conta a história completa. Also needed is a measure of propulsive efficiency. Também é necessário você medir a eficiência propulsiva desse motor. That is propulsive power divided by the rate of increase in kinetic energy of gases. Dividir o desenvolvimento da potência propulsiva pela razão do aumento de energia cinética dos gases. Falando aqui da distribuição, o input aqui do power 60 megawatts, kinetic energy 15 megawatts, usable output 12, wasted kinetic energy 3 megawatts, wasted heat power is exhausted gases. Caramba, como a gente perde com calor, hein? Quanta energia a gente usa só para desperdício com aquecimento. The most common means of expressing an engine's efficiency is use of propulsive efficiency. A maneira mais comum de expressar a eficiência do motor é a eficiência propulsiva, Cara, que interessante. Olha como o turbo A ele chega a uma certa velocidade e ele... Que queda, hein? Boom! Ele tem aqui, o máximo dele, o pico dele, em torno de 400 nós. Dá pra ver aqui, velocidade verdadeira, Já o turbojato, o turbofan, ele tem eficiências relativamente parecidas. Although the conversion of fuel energy into kinetic energy determines the thermal or internal efficiency of an engine, the degree of efficiency of the conversion of that kinetic energy to propulsive work determines the propulsive or external efficiency. Portanto, a conversão
essa energia, né, de combustível em energia cinética, no caso, né, determina, né, a eficiência termal interna, né, de um motor, né, no grau de eficiência dessa conversão de energia cinética para trabalho propulsivo, né, para, no caso, determinar a eficiência, no caso, externa, né, eficiência de propulsão. Factors affecting thrust. The thrust of a gas turbine will vary with the density of the air entering the engine. Thrust will increase if, né? A turbina a gás, o empuxo dela é variável com a densidade do ar que está entrando no motor. A gente estava falando aqui, né? Falei, a gente vai falar sobre isso, né? Isso vai variar com alguns fatores, são esses fatores. Você que assistiu as aulas anteriores a essa. Ou você pulou diretamente para essa aula aqui. Acabei estranho, hein? Bom, vê as outras, hein? Pausa, vai lá, volta, vê os outros vídeos e volta para esse aqui nesse período. Temperature decreases, pressure increases, and engine RPM increases, tá? Ou seja, a temperatura diminuir, vai aumentar a potência, o impulso do motor. Se a temperatura baixar, pressão aumentar e a revolução do motor por minuto aumentar. Essa é até bem óbvia, né? Bem mongolzinha, né? Mas é isso aí, né? Factors affecting thrust. The jet engine is significantly more sensitive to operating variables than the piston engine. It can be divided into main groups. O motor a jato é significativamente mais sensível à operação do que o motor a pistão, dependendo de dois grupos principais, dividido em dois grupos principais. Those that can change because of design difference or operating characteristics of the engine, and those that can change due only to environmental variations. Aqueles que podem causar mudança, né, devido a um design diferente, né, ou características operacionais diferentes, ou aqueles que são simplesmente sentem as mudanças ambientais, tá? Variações ambientais. A factor affecting thrust. The first group includes the following factors. Fatores que afetam o empuxo: engine speed, size of nozzle area, weight of fuel flow, amount of air bleed from compressor, turbine inlet temperature, use of water injection. Não vou ler em português. The second group consists of factors which will vary depending on where and how the aircraft is operated. O segundo grupo consiste de fatores, né, que vão variar dependendo de onde e como a aeronave será operada: aircraft speed, air temperature, air pressure, and humidity, water vapor. Velocidade da aeronave, temperatura do ar, temperatura da pressão do ar, a pressão do ar, pressão do ar e umidade, né? Umidade relativa do ar, né? Vapor de água, né? Effects on engine speed on jet thrust. A great increase in the thrust per unit RPM at higher engine speeds than at lower engine speeds. Um grande aumento no empuxo por unidade de RPM, né, em grandes velocidades do motor do que em baixas velocidades do motor. Tá um pouco óbvio, né? Mas tudo bem. By increasing engine speed, the compressor will be able to process more in a given time. The resultant increase in thrust will increase in RPM is due to greater the mass flow of air. Pelo aumento, né, da velocidade do motor, o compressor é capaz de processar mais ar, né, em um dado período de tempo. O resultante, né, aumenta o empuxo com o aumento do RPM, por causa do fluxo de massa de ar. As a general rule, approximately 50% of the maximum thrust is generated. It's already generated.
in the top 25% of available RPM. Você vê que eu escrevo isso aqui, tá? Isso aqui eu não copiei com ele de lugar nenhum. Eu copiei de livros, mas copiei na base do dedinho, teclando, tá? Ou seja, tem uns errinhos ou outros, como esse aqui eu falei, is generated 2 vezes, is generated twice. Uma regra geral, aproximadamente 50% do impulso máximo é gerado no 25% da RPM disponível, 25% do setar desse da RPM do motor, né, já tem 50 nesse campo aí de trabalho de 25%, você tem 50% da potência do motor. For this reason, jet engines are very responsive to power lever movement within higher end of the selectable range, but give very little result. Thrust increase for the same lever movement at the lower end. Por essa razão, motores a jatos são muito responsivos, né? Respondem rápido, né? Os movimentos da alavanca de potência. Com esse alto fim, né? Esse alto fim, né, no campo, né, na sua área, né, que você pode selecionar, né, a área de seleção, né. Mas, dado um pequeno resultado, né, mesmo que seja, né, um aumento de impulso, né, thrust increase, para o mesmo movimento na parte mais baixa da potência, ou seja, existe uma diferença de resposta, né, onde você vai estar na alavanca de potência, ou seja, na parte mais alta você tem uma resposta maior do que na parte mais baixa, mais próximo do ponto morto, no caso idle. Effect of aircraft speed on jet thrust. Since exhaust velocity is generally limited by exhaust Mach number, we could assume that an increase in aircraft speed would reduce engine thrust. Desde que a velocidade de exaustão é geralmente limitada pela exaustão, né? O número Mach máximo de exaustão. Nós poderíamos, né, presumir que esse aumento na velocidade da aeronave vai reduzir o empuxo do motor. Desde que o ar é compressível, né? Eu nem falei inglês, já fui direto traduzindo, já estou ficando viciado, né? Acima, né, da velocidade moderada, o aumento na velocidade resultante de compressão do ar, né? Então faz girar nesse caso que é nessa vez, o aumento de densidade, então o fluxo de massa. The theoretical reduction is actually offset by Rahm effect or Rahm recovery. Teoricamente, a redução de fato, né, é um pouco sai, né, do conceito, né, pelo Rahm effect, o efeito de impacto, né, o Rahm recovery é recuperação de impacto. Rahm air, né, ar de impacto, né, cru, né, o ar direto que vem você de impacto. As a general rule, 250 knots can be considered the speed where thrust loss is the greatest before Rahm recovery takes place. De uma forma geral, 250 knots pode ser considerada a velocidade de impulso, perda de impulso é maior antes que o Rahm recovery takes place, né? Antes que entre a recuperação do impacto, né? De impacto. Rahm effect is increase in density, cause the intake air is compressed with the high inlet air rising the thrust. O efeito, né, de impacto aqui, o Rahm effect, né,
É o aumento, né, da densidade causado pela entrada de ar comprimido pela alta fluxo de entrada, né, aumentando o empuxo. Aqui, ó, velocidade, airspeed recovery, thrust reduction, né, combined effect. Na verdade, o ram effect te ajuda a dar potência ao motor, quando você está perdendo potência no motor, né, pela alta velocidade, né, de entrada, ao mesmo tempo o ar entra mais comprimido dentro do seu motor. Effect of ambient pressure and temperature. Gas turbine engines are rated in terms of static thrust. Tá. Motores a gás são listados em termos de empuxo estático. Static thrust is measured at sea level at zero airspeed and with standard atmospheric parameter of plus 15 degrees Celsius and 1013 hectopascals. A change to any of these parameters will vary the engine's thrust. Esse empuxo estático é medido no nível do mar, 0 graus, 15 graus Celsius, 1.300 hectopascais. Tá me parecendo ser a atmosfera ISA, tá? É o que estamos falando aqui. Atmosfera ISA, que é assim. Qualquer mudança de parâmetro vai mudar o empuxo, claro, óbvio. As altitude is increased, temperature and pressure reduce to tropopause. The pressure continues to reduce steadily in the stratosphere. The effect is reduced thrust as altitude is increased. Since the pressure effect of the density is far greater than the favorable temperature effect. Altitude, com o aumento da altitude, temperatura e pressão reduzem até a tropopausa. A pressão continua a reduzir constantemente até a estratosfera. O efeito da redução de empuxo com a altitude vai aumentando, né? A redução vai gradativamente diminuindo conforme você vai subindo. Desde que a pressão, o efeito da pressão, de densidade da pressão, é muito maior do que uma temperatura favorável, né? Na verdade, a gente sente mais a densidade do que a ajuda que a baixa temperatura faz para o motor. Above the tropopause, however, temperature remains constant, and the rate of reduction of thrust with altitude is increased due to drop in pressure. Mostrando aqui, né, que mesmo na tropopause, quando a temperatura fica constante, né, constantemente baixa, você continua subindo, você vai continuar perdendo pressão atmosférica, ou seja, você não vai ter a vantagem de redução da temperatura, aqui na temperatura também, baixa temperatura, aumenta a densidade e tal. Enfim, se você conseguir voar na tropopausa, o bicho tá alto pra burro. Poucas aeronaves vão chegar lá. Effect of humidity on jet thrust. As only about 25% of the air entering the intake is used for combustion, the cooling air contains both oxygen and moisture. Como apenas 25% do ar entrando, né, adentrando o duto de admissão, é usado para combustão, né? 25% do duto de admissão chupa apenas 25% desse ar que entra, né, no fan, né? No jet engine. Eu falei fan aqui, mas não tá falando nada de fan aqui, tá? Eu que traduzi errado. The cooling air contains both oxygen and moisture. Né? O resfriamento contém ambos oxigênio e umidade. Oxygen assists the combustion process as it emits the combustion gases. Assistência do oxigênio, né, do processo de combustão, você acaba encontrando os gases de combustão, né? O processo acaba encontrando os gases de combustão. The water vapor has a cooling effect on the gases approaching the turbine, but this loss is largely offset from the slight density increase. O vapor de água, né, faz um efeito de resfriamento dos gases que se aproximam, né, da turbina, mas a grande perda, né, acontece uma grande perda, né, em relação ao pequena perda em densidade. Aumento da densidade. Pequeno aumento da densidade.
A change in humidity has little effect on the combustion process or the total mass of air being processed in a given time. A mudança de umidade tem pouco efeito no processo de combustão, no total da massa, né? Sendo o ar processado, né? Dado um ar bem processado num período de tempo, né? Internal engine parameter changes, mudanças dos parâmetros internos do motor. Slightly negative pressure at the intake may be overcome by ram air pressure as aircraft speed increases. Um pequeno aumento negativo, né, na entrada, na admissão, pode ocorrer com o ar de impacto com a velocidade do ar de impacto das aeronaves. Aft of the intake, the pressure increases through successive compression stages, with the rate of rise increasing in the later stages of compression. Depois da admissão, né, a pressão aumenta através de sucessivos estágios de compressão, dos compressores, com a razão de aumento aumentando conforme mais para trás, né, mais tarde, foram os estágios de compressão. The compression ratio of the compressor is determined by the compressor design, also the area of the exhaust nozzle, area of the turbine nozzle and the fuel flow, which will affect engine speed. A razão de compressão, do compressor é determinada pela compressão, do design de compressão, e também a área de exaustão do bico de exaustão, perdão. A área do bico da turbina e do fluxo de combustível, que não afetar a velocidade do motor. The compression ratio of an axial flow compressor is approximately 1 to 1.2 to 1 per stage. A razão de compressão de um compressor de fluxo axial é aproximadamente 1 para 2.1 por estágio. Ou seja, ele dá essa pressionada a cada estágio que ele passa no fluxo, no axial flow. After of the final compressor stage, a final rise in pressure is accomplished in the divergent section of the diffuser. Na área após o final do estágio de compressor, um momento final em pressão é contemplado com um setor de divergência em relação aos difusores. From the diffuser, air passes through the combustion section where a slight pressure loss is experienced. Do difusor, o ar passa onde há nessa seção acontece uma pequena perda de pressão, tá? Combustion chamber pressure must be less than compressor discharge pressure at all engine speeds to establish a smooth flow of air from front to rear and also to allow the gases to expand in the combustion process. A câmara de combustão tem a pressão deve ser menor do que o compressor de descarga, né? E toda a velocidade do motor tem que estabelecer um fluxo suave de ar da frente até a traseira, né? E também ao mesmo tempo permitir os gases expandir, né, no processo de combustão. A pressure reduction occurs across each successive turbine stage. Acontece uma redução de pressão a cada mudança de seção de uma subseção da turbina para outra. A cada seção da turbina que ele passa para outra é uma pequena perda de pressão. Caramba, hein? O compressor dá uma subida na pressão, combustão, turbina, depois da compressão é só queda. Depois da compressão é ladeira abaixo. Gas turbine internal temperature changes. Air entering the compressor is gradually warmed through successive
stages of the compressor to about 300 degrees Celsius. Wow! O ar entrando no compressor é gradualmente acrescido através de sucessões de gases de estágios sucessivos, né, da compressão, né, que vai ficar em torno de apenas 300 graus Celsius. É muito quente, não, pelando. And the combustion chamber rises as high as 1,300 degrees Celsius. Au! No câmara de combustão, o aumento fica em torno de 1.300 graus Celsius. Eu acho que dá para botar a mão, né? E voltar seus dedos, né? At the hottest section within the combustion chamber, the temperature may be high as 2,300 degrees or 2,300. You can say both ways, 2,300 or 2,300 degrees Celsius. Cause of that is surrounding parts of the engine are protected by a cooling film of air. Na seção mais quente da câmara de combustão, a temperatura pode chegar a 2.300 graus Celsius. Essa, como eu falei, volta os dedos, você não volta a mão, né? Você bota a mão lá e não volta a mão, né? Então a gente não pode ter acesso, né? A causa é que as partes da volta, né, do motor são protegidas, né, pelo filme de ar, né, filme de refrigeramento de ar, né, fica na volta, né, o bypass, né, o ar do bypass ali, dá uma resfriadinha. Most engines have a number of turbine stages, so cooling takes place at each successive turbine stage. A further temperature drop occurs through the engine exhaust nozzle. A maioria dos motores tem um número de estágios de turbina, que acontecem nos seus locais, né, de resfriamento. Cada uma dessas partes sucessivamente nos estágios da turbina, né? Outra grande redução da temperatura acontece através, né, no bico de exaustão. Eita festa. Deixa eu ver aqui. Temperature change through an engine. O compressor vai subindo, a combustão sobe pra caramba, né? Queima, né? Não tem o que fazer. Turbina, depois vai diminuindo, né? Até porque você tem perda, você não tem mais o. Claramente ações que gerem calor, né? O compressor vai comprimir o ar, vai aumentar a temperatura. Combustão, óbvio, né? Queima, né? Os outros não tem esse mesmo sentido. Velocity through the various stages of an axial flow compressor is essentially constant, or in many larger engines reduces slightly. A velocidade através dos vários estágios do compressor de fluxo axial é essencialmente constante. Mas muitas grandes aeronaves, né, há uma pequena redução. If air velocity is zero, such as take-off, run, the air is rapidly accelerated as it drawn into the compressor. Em ambiente de velocidade zero, como no caso da corrida de decolagem, o ar acelera rapidamente, né, e é rapidamente levado para o compressor. At supersonic speed, air velocity is decreased in the intake duct before being accelerated through the compressor. Em velocidade supersônica, a velocidade é diminuída, né, pelo duto de admissão antes de ser acelerado através do compressor. What's really needed is a jet or high velocity gas at the exhaust of the engine. O que é realmente necessário no jato é a alta velocidade de gases, né, da exaustão do motor. Aqui temos que velocity change through an engine. Caramba, na turbina o bagulho fica doido. Sobe e desce ali. A velocidade é muito variável. Isso aí. E isso aí. Engine efficiency is a boring class, but lots of technical terms are used here.
Stay tuned for gas turbine cycle. É isso aí, gente. Falamos várias tecnicalidades. Perda de temperatura de um estágio para outro do motor. Né? Até a gente viu na aula anterior que são divididos normalmente os motores, a reação em 7 estágios. Isso é uma tradição, né? Dividir em 7 partes diferentes. Mas só para método de ensino, né? Você vai lá e escolhe 7 partes, mas não necessariamente você precisa trabalhar dessa forma. Só convenção. Tá? É isso aí, a gente viu a eficiência do motor, a eficiência calorífica, né? A perda de velocidade com os estágios, ganho de compressão em cada estágio. Enfim, é uma aula um pouco mais técnica. Mas eu confesso até que quando eu montei essa aula, achei que ia fazer essa aula aqui. Achei que ia achar um pouquinho mais chata, mas foi tranquilo. Não tem o que fazer, nem tudo na vida é carnaval, né? Olha, gente, até mais, não esqueça de comentar e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!